volta com programação nacional ao vivo para todo o Brasil. E lembrando que nós estamos falando sobre educação hoje aqui com o Felipe Neri, nosso educador que está aqui com a gente. E pode ligar para nós e participar fazendo a sua pergunta, 019-3871-9620. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que é um tanto quanto polêmica, mas eu quero saber sobre isso daí sim, porque está sendo muito discutido essa questão da ideologia de gênero, conceitos e atualização sobre esse assunto. Inclusive, eu acho que, não sei se estava ou caiu da grade curricular, não sei como é que está. Perfeito, essa é uma questão importantíssima falar, porque realmente isso é presente. O Brasil vem acompanhando essa história, pelo menos aí nos seus últimos 5 anos, né? Um pouco, na verdade, é uma história antiga, mas os últimos 5 anos de muita luta contra a imposição de gênero nas escolas. Então, primeiro para entender, gênero é uma ferramenta de desconstrução da identidade. É isso, ou seja, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que busca a desconstrução da identidade humana. É fazer você falar que aquilo que 2 mais 2 não são 4, são 5. É dizer que você não é aquilo que estão falando. Ou seja, aqueles que forjaram essa ferramenta, né, de desconstrução para ser introjetada pela educação da infância e da juventude, têm um interesse. Né? Ou seja, esse interesse de fazer com que você negue aquilo que é de mais intrínseco ao ser humano, que você é uma pessoa. É essa desconstrução total do ser humano. Isso não nasceu no Brasil, isso nasceu na Europa, isso do Brasil já tinha desde as décadas de 60 e 70, no silêncio das universidades, formando muita gente. Nos anos 90 vai ter uma força grande, isso vai se colocar nos parâmetros curriculares nacionais que não são lei, né? Ali nos anos de 95, depois... Nos anos 2013, tentou-se aprovar no Plano Nacional de Educação, caiu porque o povo se manifestou contra. 2014, aprovação no Plano Nacional, né? E 2015 começa nos planos municipais e estaduais uma corrida por aprovação de seus planos de município e de estado, dos 5.570 municípios. E também da retirada maciça, ou seja, da totalidade de municípios no Brasil, não tem 1% que aprovou com gênero. E muitos revogaram depois de entender o que é esse absurdo também. Então, o Brasil vem negando isso. Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada no dia 20 de dezembro de 2017. Ano passado. Que vinham de governos anteriores, já de longa data. Ou seja, já estava correndo isso no silêncio, muita gente não via. Ou seja, falaram de 5 audiências públicas em macro-regiões, que praticamente tinha nada de pública, ninguém sabia, não sabia quem tinha elaborado, falava que muitos professores participaram, uma mentira. Nós estávamos ali tentando... auxiliar e dar a contribuição, eram só alguns grupetos, né, aparelhados, os mesmos grupos que ficam no silêncio, realmente dando o norte da educação para o país. E o gênero estava lá dentro. Ele foi retirado, a base não tem gênero, foi retirado por completo. Porém, eles colocaram alguns órgãos para cuidar da Base Nacional Comum Curricular. E entre esses órgãos nós temos ali uma pasta, ou seja, um organismo que cuida da questão de gênero. Então, por isso que os pais toda hora me procuram, ou enfim, muitos nossos amigos também que lutam contra essa imposição nas escolas. Falaram, mas na minha escola tem gênero. Não tem nenhuma legislação que esteja com isso, mas eles ficam tentando colocar. Então, isso é um absurdo, isso é desfocar. Nós precisamos educar, precisamos elevar. O ministro falou, de cada 10 crianças, 7 têm problemas significativos em português e matemática. Então, o Brasil tem problema nisso. E aí eles ficam desfocando para quê? Vamos hipersexualizar. Educação sexual, sexualidade, genitalidade, na verdade, né? Com todo tipo de coisa, orientação sexual e a desconstrução de gênero também. Mas, tá, a gente está falando sobre isso, mas o que afeta diretamente uma criança nessa questão da ideologia de gênero? E outra coisa também, já vou emendar uma outra pergunta. Quando a gente fala disso daí, parece que a gente está querendo dizer sobre homossexualidade. O que isso tem a ver ou não? Não tem a ver. São duas coisas distintas. Homossexualidade, ou seja, uma pessoa que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo. É isto. Gênero está negando a pessoa. Então, ou seja, gênero inclusive desconstrói o homossexual. Porque, na verdade, ou seja, não é que você é homem ou mulher. Você não é homem e mulher, para eles, não estou falando eu, tá? Para eles, é uma construção através da linguagem. Isso de acordo com a ideologia de gênero. De acordo com eles, ou seja, homem e mulher eles não existem. Enquanto você fica usando pela linguagem, essa terminologia, você continua gerando violência.
né? Muitas professoras do movimento feministas ficam falando isso à torta e à direita pelo Brasil afora, enganando jovens nas universidades, falando, não, isso é uma construção de poder, de uma sociedade patriarcal que subjuga a mulher. O homem dentro do matrimônio tem a mulher como uma escrava, que a coloca, ela é obrigada a ser mulher, ela é obrigada a ser mãe, e isso daqui é uma opressão. Karl Marx, né, ele escreve sobre isso, ou seja, a primeira opressão, ou seja, a luta de classes é do marido sobre a mulher, ou seja, ele tem o domínio sobre ela, né, ou seja, é como propriedade, né, a mulher e tal. Então, todo esse discurso ideológico que fica só gerando problema, que gera inclusive violência, são eles que geram a violência. São um povo fanático que construiu uma narrativa falsa, sem embasamento verdadeiramente científico, porque eles são contra a ciência, eles não querem provar nada, inclusive, eles são contra um dado científico, né? Eles tentam falar, não, nós não negamos as diferenças entre homens e mulheres, só que isso aqui não é uma questão de biologia, isso é uma questão de como você se vê, se você se constrói, né? Tanto é que os problemas na Austrália, no Reino Unido, estouraram problemas na infância e juventude. Para quem aprovou. Para quem, ou seja, o número é enorme de problemas psiquiátricos por problema de identidade, entende? Está criando, gerando. O caso mais famoso agora, né? Preste atenção nisso. Fulano foi preso no Reino Unido. Pesquisa na internet. Fulano preso no Reino Unido. Ele estuprou 2 mulheres. Aí ele foi preso. Aí ele alegou que ele era de gênero. O que aconteceu? Aí ele foi mandado para uma cadeia de mulheres. O que ele fez? Estuprou 4 mulheres na cadeia. Porque ele é de gênero. Né? Então você gerou um problema. Fallon Fox, 2013 para 2014, o UFC permite um homem lutar na categoria de mulheres. E a campeã mundial, na época, Ronda Rousey, disse que não lutaria. Por quê? Porque não adiantava ele falar o que ele sentia, o que ele se percebia. As suas fibras musculares, seus hormônios... Sua estrutura óssea. É de um homem. O que acontece? Espancou lá a Tamika Brentes. Eu estou falando nomes de coisas que aconteceram, que você pesquisa na internet e encontra, entende? Você vê aqui no vôlei brasileiro também essa discussão, ou seja, um homem, a potência física que ele tem, entende? Aí nós ficamos discutindo se o rei está nu, né? Tá, aí a gente está indo numa coisa mais abrangente em relação a isso daí, mas na questão na prática, na escola, por exemplo, minha filha que tem 4 anos de idade, eu tenho uma filha de 4 anos, o que aconteceria com ela dentro da sala de aula? Bom, como por exemplo aconteceu em aulas na Califórnia, né? Porque essa história é anterior a chegar aqui no Brasil, né? Ou seja, é um professor na sala de aula que fica mostrando essa desconstrução. Você não é homem, você não é mulher, você não é homossexual. Isso é uma construção. Você não precisa de linguagem. Você vai identificar isso conforme o caminhar da sua vida? Na verdade, você não tem que identificar, porque identidade é fixidez. Eles negam que exista uma identidade. É isso. Então, eles ficam o tempo todo tentando desconstruir isso na criança. Entende? E o pessoal que elas falam assim, isso é falar contra o gênero é falar contra o homossexual e tal. Que se fala muito isso. Na verdade, a ferramenta de gênero se usa do homossexual para que, se você falar contra o gênero, você pareça preconceituoso. É o rótulo que vai cair sobre você. Eu por exemplo, já estou falando desde 2009 contra a ideologia de gênero nas escolas e tal. Então você parece um preconceituoso. Não tem nada a ver com isso daqui. É que eles construíram uma linguagem e o prejuízo qual é? Você imagina uma criança com 4, 5 anos de idade, como aconteceu numa escola de Tapetininga. Não pode usar a cor rosa e cor azul, né? Por quê? Porque ela identifica um sexo e tal. A questão não é o sexo, é o gênero. Escolas em Araraquara que fazem experiência com brinquedos. Então, naquele dia, só brinquedo de meninos para meninas e meninos. E depois, no outro dia, o inverso. Ele não escolheu o brinquedo, você determinou. Hoje é só de meninas, para meninos e meninas. E se ele não quiser, amigo? Entra no YouTube e vê lá. Se ele não quiser, ele não tem liberdade para isso. Né? Porque tem 3 professoras agarrando um garoto, tem lá um vídeo no YouTube lá, tentando passar batom na boca dele, porque ele tem que experimentar. E ele, não quero. Olha, aquilo é uma coisa absurda, aquilo é uma violência está no Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, aquelas professoras ali estão cometendo um absurdo em nome de reeducar as nossas crianças e os nossos jovens, entende? Então, você imagina, 4, 5 anos, não pode usar certas cores, os brinquedos, a linguagem, mas Felipe, que mundo que você está? No mundo real. Na França se tentou implementar no país inteiro. Os Estados Unidos tentou fazer isso. Se tentou isso na Noruega, se tentou isso em Suécia e tal. Países que implementaram. A Argentina também. Os prejuízos para a juventude são enormes.
Aquelas que seriam as mais defendidas são as mulheres, são as mais prejudicadas. Aumenta-se a violência contra as mulheres. Homossexuais, vocês são, na verdade, vocês não existem para eles. Vocês são instrumentos para poder implementar a questão de gênero. Isso é uma grande farsa. Né? Veio aqui no Brasil o maior ícone de gênero, do livro mais importante de gênero no mundo, que é o Gender Trouble, o problema de gênero e a subversão da identidade, da senhora Judith Butler, né? uma professora de retórica em Berkeley, na Califórnia. Então, ela veio ao Brasil em 2015, veio depois, para poder discursar de gênero, quando nós estávamos discutindo gênero. E digo mais, eles falam assim, não, vocês não querem discutir o gênero. Eles que não queriam discutir o gênero, estavam no silêncio dos projetos. O povo brasileiro, a família, os professores, ninguém sabia, no silêncio total, ninguém sabia nem o que se tratava e tal. Nós é que levantamos, colocamos na superfície para poder discutir. Aí eles têm que nos acusar, por quê? Porque eles pensam que a gente vai ficar com medo de um rótulo. Não, a gente quer ajudar o povo a falar, a gente não precisa disso, a gente precisa de educação. Educação para as crianças de direito mesmo e tal. Educação sexual compete ao pai e à mãe. O pai e a mãe sabem o tempo para a criança. Sabe quando a pergunta, sabe o tempo da criança, da sua filha e tal. Não é igual para todo mundo e você não pode padronizar. Escola não é fábrica. Então, isso é um prejuízo enorme. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já. Está chegando perguntas aqui que eu já vou responder aqui das pessoas do Egídio, também da Jess, já que chegou aqui para a gente vai para um rápido intervalo e volta já.